Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 17 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos dar continuidade com o nosso assunto sobre animais, nossa parte 4. Vamos trabalhar com os filos Molusca, Artrópoda e Equinodermata. Vamos trabalhar com as características gerais desses grupos, a reprodução deles e suas relações com os seres humanos. Mais especificamente, identificaremos os principais representantes dos grupos de moluscos, artrópodes e equinodermos e vamos identificar as características morfológicas e fisiológicas dos moluscos, dos artrópodes e dos equinodermos. Antes da gente começar, eu preciso que vocês tenham em mãos um caderno e o penal. Muitas curiosidades, muitas coisas novas serão apresentadas hoje e vocês precisam tomar notas dessas coisas novas na vida de vocês. Depois fica mais fácil para estudar para uma prova ou para realizar os exercícios. Vamos lá? Começando com o filo molusco. Os moluscos pertencem ao filo Mollusca. Então, aquele esqueminha que a gente já comentou, do latim, tem uma escrita própria e um significado para nós. Molusca é o filo. Então, a gente está se referindo ao filo dos animais, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. A gente vai representar em latim. Mas nós podemos falar do grupo de animais, o grupo dos moluscos. A palavra moluscos deriva do corpo desses animais apresentar uma consistência mole. Então, moluscos vem de mole. Os caracóis de jardim, caramujos, mariscos, ostras, lesmas, lulas, polvos são representantes dos moluscos e apresentam simetria bilateral e corpo mole. E pode ser dividido em cabeça, saco visceral e pé. São encontrados em ambientes aquáticos e ambientes terrestres e apresentam apenas essas três estruturas. Podemos perceber que um caracol, por exemplo, ele vai ter a região da cabeça, ele vai ter a região do pé, que vai ser a parte onde ele vai escorregar, entre aspas, pela superfície, e ele vai ter a massa visceral que vai estar protegida dentro da sua concha. Na cabeça desses animais estão a boca, os olhos e os tentáculos. O saco visceral contém os órgãos internos relacionados à digestão, que é completa nesses animais, a respiração pulmonar, eles apresentam um pulmão rudimentar, mas é considerado um pulmão, excreção, circulação e reprodução. Então, eles já apresentam muitas características novas agora, que não apresentavam os anelídeos ou os quinidários que a gente trabalhou nas nossas aulas anteriores. O pé é uma estrutura musculosa responsável pela movimentação e fixação desse animal. Então, o pé é a região que ele vai usar para se locomover. O corpo dos moluscos é recoberto por um tecido, o manto, que em muitas espécies é responsável pela produção de uma concha calcária, que os envolve parcialmente ou totalmente, funcionando como um esqueleto externo, chamado de exoesqueleto. Então, são animais que apresentam um manto, uma camada de células que vai ser responsável pela produção da sua concha. A respiração pode ocorrer de duas maneiras, ou através de brânquias, ou através de cavidades internas semelhantes a pulmões. Animais aquáticos, moluscos aquáticos, vão respirar através de brânquias, por onde vai ocorrer a troca dos gases. Já os terrestres vão respirar através de pulmões rudimentares. A digestão pode ser intra ou extracelular e os restos não aproveitados são eliminados através do ânus. Sistema digestório completo, intra ou extracelular. O que é uma digestão extracelular? É aquela que ocorre na cavidade do intestino. No estômago, no intestino, é uma digestão extracelular. E intracelular é o que vai acontecer dentro das suas células. Então, o material bruto vai ser digerido parcialmente no estômago, no intestino, e vai ser absorvido pelas células, aonde vai terminar a digestão. O sistema circulatório é aberto, com exceção da lula, que tem um sistema circulatório fechado, com vasos sanguíneos, ou seja, um vaso sanguíneo sai do coração simples e distribui o sangue para todo o corpo, sem vasos sanguíneos. Isso é um sistema circulatório aberto. Você tem um coração
com uma extremidade, o coração bombeia e joga o sangue para todo o corpo. Não tem um vaso sanguíneo pelo qual o sangue vai percorrer. A reprodução varia entre as espécies, podendo ser interna ou externa, com estágios larvais ou não. Larvas são filhotes que não têm a forma de um adulto. Se não tem a forma de um adulto, vai ser chamado de larva. Nós não temos larvas, nós temos nós não temos estágio larval, porque o nosso filhote é parecido com o adulto, só que em miniatura. Então não é considerado uma larva. Uma larva é quando o filhote é totalmente diferente, não lembra nada a forma adulta daquela espécie, daquele ser vivo. Os moluscos podem ser divididos em alguns grupos. Os gastrópodes, quando apresentam concha e ela é formada por uma única peça, tem como representantes os caramujos e as lesmas. Os bivalves são os moluscos com duas conchas articuladas entre si, representados por ostras, mariscos e mexilhões. E os cefalópodes apresentam uma cabeça muito modificada, com vários tentáculos, e a concha ou é interna ou é inexistente. Os mais conhecidos são as lulas e os polvos. Gastrópodes, eles apresentam concha, caramujos, lesmas, podem apresentar conchas. Bivalves apresentam duas conchas, que vai proteger eles. E os cefalópodes não apresentam as conchas e têm uma cabeça modificada. Aqui a gente tem um exemplo de moluscos. A lula, a ostra, o polvo, o náutilus é um exemplo de cefalópode, com uma exceção no cefalópode. Ele apresenta uma concha, mas é uma exceção do grupo. Os caracóis e as lesmas. Os artrópodes, outro grupo agora, outro filo, são animais pertencentes ao filo Artrópoda. Correspondem a aproximadamente 80% de todos os animais conhecidos. Apresentam apêndices articulados e um esqueleto externo. Podem ser encontrados em todos os ambientes. 80% de todos os animais conhecidos são artrópodes. Eles apresentam partes articuladas com um exoesqueleto, com um esqueleto externo. A principal característica de um artrópode é a rigidez do seu exoesqueleto, mas o que garante a proteção dos artrópodes também os impede de crescer. Por isso, todos os artrópodes compartilham de um processo chamado muda ou icdise, onde o animal rompe o seu exoesqueleto antigo para formar um novo, maior, que se mantém flexível por um curto período de tempo. Imagine que você está dentro de uma armadura medieval. Você foi colocado com uma armadura, dentro dessa armadura, quando você era criança. E ela era do teu tamanho exato. Com o passar dos anos, você foi crescendo, mas a armadura não. Com esses animais acontece a mesma coisa. Os artrópodes, eles estão dentro de uma armadura, do exoesqueleto deles. Eles crescem, o exoesqueleto não. Então eles precisam fazer um processo de muda ou icdise. Eles vão trocar o exoesqueleto, eles rompem aquela armadura deles, o exoesqueleto, e secretam um novo exoesqueleto, que vai ser maior. Vai proteger eles e vai abrigar por um próximo período da sua vida. O corpo dos artrópodes é segmentado e dividido em cabeça, tórax e abdômen. Então, o corpo dos artrópodes é dividido em 3 partes. Eles vão apresentar uma cabeça bem definida, um tórax e um abdômen com as vísceras, intestino, pulmão, enfim. Os artrópodes são classificados em alguns grupos e entre eles destacam os crustáceos, os aracnídeos, os insetos, quilópodes e os diplópodes. A gente tem representado ali A, B, C, D e E, e a gente vai comentar sobre esses animais. Um crustáceo é representado em A. O aracnídeo vai estar representado em E, com aranha. Os insetos representados em C, uma mosca ou um pernilongo. Os quilópodes representados pelo D, a lacraia ou centopeia. E os diplópodes representados em B, que são os chamados piolhos de cobra.
Vamos ver a classificação ou as características de cada um desses grupos. Os crustáceos incluem animais como os camarões, os siris e os tatuzinhos de jardim. O corpo desses animais se divide em cefalotórax e abdômen. E apresenta 5 ou mais pares de apêndice, além de 2 pares de antenas. Então, crustáceos apresentam cefalotórax. Cefalotórax é a união do cabeça com o tórax. É uma coisa só, não tem mais a divisão de cabeça e tórax. Nos crustáceos é cabeça-tórax, cefalotórax e um abdômen com a massa visceral. Vão apresentar 5 ou mais pares de apêndices, de pernas e garras, e além de 2 pares de antena. Vão ter 2 pares de antena, no caso, 4 antenas. Os crustáceos aquáticos respiram através de brânquias. A maioria apresenta sexos separados. A fecundação pode ser interna ou externa. E na maioria das vezes, os ovos eclodem larvas, que se desenvolvem em adultos. Lembram? Larvas, ou seja, os filhotes são diferentes da forma adulta. Eles precisam passar por um processo de amadurecimento, de desenvolvimento, até se tornarem um adulto. Sexos separados, ou seja, cada indivíduo ou vai ser masculino ou vai ser feminino, e a fecundação pode ser interna ou externa, dentro do corpo feminino ou através da postura de ovos e a liberação dos espermatozoides em cima. Aqui a gente tem alguns representantes dos crustáceos. Dá um pause no vídeo, observa eles com detalhes, o nome deles ali do ladinho escrito. Legal. Os aracnídeos são artrópodes terrestres, como as aranhas, os escorpiões, os ácaros e os carrapatos. O corpo deles geralmente é dividido em cefalotórax e abdômen, como nos crustáceos. Cabeça e tórax unidos, fundidos, e tem um abdômen separado. No cefalotórax há 4 pares de pernas, um par de quelíceras e um par de pedipalpos. Algumas espécies desenvolvem uma substância tóxica chamada de peçonha. Então, no cefalotórax, tórax e cabeça unidos, eles vão apresentar 4 pares de perna. Essa é a principal característica deles. A quelícera é uma garrinha e o pedipalpo também é uma garrinha que vai auxiliar na alimentação deles. Algumas espécies podem produzir peçonha, podem ser peçonhentas, produzir veneno. No final do abdômen das aranhas existe uma glândula chamada de fiandeira, responsável pela produção da seda. As aranhas, pode não parecer, elas não produzem a seda da sua boca. Elas têm uma estrutura na região do abdômen chamada de fiandeiras, com as quais elas vão produzir a sua seda. Então elas precisam colocar o abdômen para frente quando elas vão tecendo ou ir de trás para frente tecendo as suas teias. Aqui nós temos a imagem dos artrópodes, escorpiões e aranhas representados. Percebam que todos têm 4 pares de pernas, ou seja, todos eles têm 8 patas, 8 pernas. Os insetos apresentam o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Então, os insetos têm o corpo dividido nessas 3. Você consegue notar nitidamente a divisão dessas 3 partes do corpo deles. Tem uma cabeça bem definida, um tórax bem definido e um abdômen bem definido. Na cabeça eles possuem um par de antenas, um par de olhos e apêndices relacionados à alimentação, chamados de peças bucais. A boca deles consegue se movimentar, se mexer, então de maneira individual. São várias pecinhas que formam a boca dos insetos, por isso que eles têm uma grande variedade. No tórax existem 3 pares de pernas e a maioria apresenta 2 pares de asa. Os insetos, então, diferente dos aracnídeos, vão ter 3 pares de patas, de pernas. Os aracnídeos tinham 4 pares. Os insetos têm 3 pares. Então, os insetos têm 3 pernas. Se você vê um animal com 3 pernas, 3 pares de pernas, você vai poder deduzir que ele é um inseto e não um aracnídeo.
A reprodução é sexuada com fecundação interna e postura de ovos. Então, eles põem ovos, a fecundação tem que ser dentro do corpo da fêmea e a reprodução vai ser sexuada. Precisa de um macho e de uma fêmea. Após a eclosão dos ovos, o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. No desenvolvimento direto, o animal jovem é semelhante ao adulto, porém menor em tamanho, e no desenvolvimento indireto, o indivíduo passa por um conjunto de transformações até adquirir a forma adulta, processo denominado de metamorfose, que pode ser uma metamorfose completa ou incompleta. No desenvolvimento direto, nós temos o grilo, por exemplo. Não, o grilo não, mas enfim, nós temos num desenvolvimento direto que eclodiu do ovo o feto, o filhotinho que eclodiu do ovo vai ser semelhante à forma adulta e só vai crescer em tamanho, não vai modificar o corpo. O grilo e a borboleta já são metamorfoses que vão acontecer. No grilo vai ser uma metamorfose incompleta, porque o filhotinho do grilo não vai ter as asas completamente desenvolvidas. Ele passa por uma metamorfose das asas. As asas vão aumentar de tamanho, ele vai passar por essa modificação. Diferente da larva da borboleta, ela vai passar por uma metamorfose completa. E nessa metamorfose completa vai precisar ter uma pupa, um casulo. E desse casulo vai se transformar num indivíduo totalmente diferente do seu filhote. No caso, era uma larva, se transformou numa borboleta. O corpo, a parte interna, totalmente diferente um do outro. Os quilópodes e os diplópodes são animais terrestres que vivem em solo úmido e sombreado. Apresentam um corpo alongado, dividido em cabeça e tronco. Na cabeça há um par de antenas e ocelos. Então, eles vão ter um parzinho de antena e dois olhos rudimentares que não enxergam imagens, cores, eles vão enxergar vultos. O corpo é formado por muitos segmentos, cada um com um ou dois pares de pernas, sendo classificados como quilópodes, centopeias lacraias e diplópodes. Se no segmento do corpo desses animais, dos quilópodes ou dos diplópodes, no segmento deles cada segmento apresenta um par de pernas, vai ser chamado de quilópode. Se apresenta dois pares de pernas, vai ser chamado de diplópode. Observe na imagem. O diplópode é o piolho de cobra e o quilópode é a lacraia. O piolho de cobra ele tem muito mais perninhas do que o quilópode, do que a lacraia. Quando a lacraia, em cada segmento, você vai encontrar um par de pernas. No diplópode, você vai encontrar dois pares de pernas. E o terceiro filo que nós temos para hoje são os equinodermos. São animais exclusivamente marinhos, como o ouriço do mar, a estrela do mar, o pepino do mar. Todos possuem um endoesqueleto calcáreo e, em sua maioria, apresentam simetria radial, ou seja, você pode dividir o corpo deles em 5 partes que eles vão ter semelhança, eles vão ser iguais nas 5 partes. Sua digestão é extracelular, fora do corpo, e o sistema digestório tem boca e ânus. Sistema digestório completo. A característica exclusiva desse grupo é a presença de um sistema ambulacral no interior do corpo, uma rede de canais preenchida com água do mar, usada na locomoção e na alimentação. E a gente tem por mais que seja difícil de acreditar, às vezes as estrelas do mar se mexem. Sim, elas andam através desse sistema ambulacral. São tubos que elas enchem de água, esvaziam e conforme elas vão enchendo de água, esvaziando, elas conseguem se locomover. Legal, né? Grande parte desses animais apresenta sexos separados e a reprodução pode ser sexuada ou assexuada. A fecundação é externa, fora do corpo, e com liberação dos gametas na água do mar. Então, ocasionalmente, elas vão se encontrar, os gametas masculino e feminino vão se encontrar e vão dar origem a um novo indivíduo.
A reprodução assexuada ocorre em alguns animais, como as estrelas do mar, e quando elas têm o corpo dividido em um ou mais pedaços, 2 ou mais pedaços. Se você fizer um corte de uma estrela do mar, ela vai se dividir em 2 estrelas do mar. Cada pedaço dela vai dar origem a um novo indivíduo. Ela tem esse poder de regeneração muito grande. Então, são animais que, quando seccionados, quando cortados, conseguem se reproduzir assexuadamente. As 2 estrelas do mar filhas vão ser geneticamente idênticas uma à outra, vão ser iguais. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, retoma o vídeo, assista novamente, pausado, faz as anotações necessárias e na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade com esses grupos de animais. Nos vemos na nossa próxima aula, então.